Enquanto me apaixono, enquanto degusta um sanduba especialmente preparado por ele, Honório pergunta à esposa se Regina tem namorado. Constanza revela que sua nova amiga namora Antônio Irineu e Honório resolve dizer que o cunhado, apesar de negar, está interessado na fisioterapeuta. Na mansão, o pau come entre Josefina e Roberta. A mulher pergunta mais uma vez se a filha está grávida, e ela responde que a mãe não tem o direito de se meter nas suas coisas. Mas a mulher deixa claro que a partir do momento em que a moça está esperando um filho, deixa de ser um problema só dela. Roberta manda a mãe catar coquinho, mas Josefina pega a garota pelo braço e diz: "Você é muito burra. Como você pôde engravidar?" Mas a moça devolve na mesma moeda e grita: "Para de me insultar. Você é a menos indicada para me criticar. Você engravidou de mim e da Renata sem estar casada com meu pai, e por isso ele nos abandonou." A resposta de Memeia foi uma enorme raquetada bem no meio da cara da desaforada. A mulher diz que a história dela é muito diferente, pois ela amava o pai da garota, que não sabe nada sobre amor, e portanto não pode afirmar que amava Rafael. Para completar, ela diz: "Hoje em dia, uma mulher que engravida só faz isso por 3 motivos: ou é burra, ignorante, ou é para prender um homem, e não se pode prender um homem com isso. Você deveria saber por causa da minha experiência." O bate-boca continua até que Roberta avisa que a criança que está esperando foi um erro, e por isso, pretende se livrar dela o quanto antes, pois não quer seguir o exemplo da mãe que assumir o babado e responde: "É Roberta. A traição de seu pai mudou a minha vida, e eu o amaldiçoei até cansar." Renata chega com o chá e decide ouvir a conversa, escondida atrás da porta. Josefina continua vociferando e afirma que nem ela, nem a filha mereciam o que ele fez. Chorando, Roberta inclui a irmã no assunto e Josefina remenda o discurso, porém confessa que é Renata quem sempre a faz lembrar da traição do pai das moças, pois é igualzinha a ele. A moça então diz que agora entende porque a mãe odeia tanto sua irmã e Renata se retira, sem deixar o chá. Mas Roberta continua e diz: "Só em pensar em cuidar do filho do homem que brincou comigo, eu não suporto. Por isso vou me desfazer dele, mesmo que você e o mundo inteiro se oponha. Eu não quero." E Josefina acaba surpreendendo a filha quando diz que não vai se opor à decisão da moça, porque aquela criança que ela está esperando não deve chegar à sua família. Aproveitando a chance de enquadrar a garota, Josefina afirma: "Isso não quer dizer que eu não esteja muito decepcionada com você. Por isso, de agora em diante, você vai fazer o que eu disser, quando eu disser, pois você acabou de provar que é uma moça irresponsável e boba." Na casa de Honório, Constanza dá a maior força para a separação de seu irmão. A mulher tranquiliza o marido, jurando que não vai comentar nada com ninguém, porém sabe que a peleja vai ser difícil. No quarto da megera, Renata remoe as palavras da mãe que acabou de escutar, lembrando do dia em que Josefina cortou suas tranças como castigo e diz entender agora por que sua progenitora a odeia tanto. No interior, Álvaro, que já está deitado, sonha com o abraço que ganhou de Alzira mais cedo, em seu consultório. Enquanto isso, na mansão, Josefina encontra Renata em seu quarto e pergunta o que a moça está fazendo ali. Ela explica que Alzira contou sobre o que aconteceu na aula de culinária, e ela resolveu levar pessoalmente o chá que a mãe pediu. Porém, aproveitando a oportunidade, Renata conta que a viu discutindo com sua irmã e quer saber se existe algum problema. Josefina resolve dizer que nunca teve problemas com Roberta, e a empresária joga na cara da mãe que parecia que as duas estavam brigando feio, pois dava para escutar os gritos do corredor, só que não conseguiu entender o que as duas estavam dizendo. Sem querer falar sobre o assunto, Josefina pega o chá e manda a filha embora. No dia seguinte, Regina vai visitar Inês, dizendo que sabe que a amiga está enfrentando tempos difíceis. Chorando, Inês diz que está sendo difícil aceitar a doença do filho e não se conforma com a situação, mas sabe que precisa falar com o médico sobre o tratamento de Andrezinho. Inês acaba agradecendo à amiga por ter compartilhado sua vida e sofrimento, pois isso a fez aprender como lidar com aquele tipo de assunto. Regina entrega à amiga uma pasta com informações sobre leucemia e aconselha a amiga a iniciar o tratamento do garoto o quanto antes. Enquanto isso, em seu escritório, Renata conta a Adriana que, depois que Jerônimo foi embora, ela sente um vazio e jamais imaginou que amar doesse tanto. A garota diz que isso está acontecendo porque é a primeira vez que Renata se apaixona de verdade, e é mesmo muito duro sentir um amor não correspondido. Adriana aproveita para contar que Matias foi procurá-la para pedir que convencesse a amiga a continuar o namoro com ele. Renata repete que não sente nada pelo rapaz,
e afirma que gostaria muito que o moço encontrasse uma mulher como Adriana. Antônio vai até uma joalheria para comprar um anel. E nesse meio tempo, Augusto chega ao escritório de Renata com a cesta de presente que ele mandou preparar especialmente para ela, pois tinha a intenção de levantar o ânimo da moça, já que a achou triste no telefonema do dia anterior. Enquanto a moça saboreia as uvas, o engenheiro conta que trouxe uma garrafa de seus melhores vinhos, afirmando que cerca de 70% da bebida distribuída no país é da sua região. Ele pede que Renata prometa visitá-lo algum dia, e ela lembra da festa da uva. Entusiasmado, Augusto conta um pouco dizendo que durante o evento, as mulheres cumprem a tradição de amassar as uvas com os pés, e ela não deveria perder a ocasião. O engenheiro se compromete a avisar quando a festa irá acontecer, dizendo que faz questão de recebê-la em sua fazenda, junto com seu namorado. Na mesma hora, ela conta que ela está solteira, e o sujeito emenda o convite, dizendo que nesse caso, ela será sua convidada especial. Gonçalo, por sua vez, está dando corda para Regina se enforcar. Como bom caçador, ele ronda a caça, e aos pouquinhos, vai arrumando pretexto para se aproximar dela. Agora, como desculpa para ver a mulher novamente, ele quer marcar um encontro para entregar pessoalmente o cheque de sua doação para a fundação da fisioterapeuta. Os dois acabam combinando de se encontrar no escritório dele, na próxima quinta-feira. Mas quando desliga o celular, Regina comenta consigo mesma que precisa se afastar do empresário, pois ele é um homem proibido para ela, e ela, para ele. Do outro lado da cidade, Antônio sai da joalheria carregando um pacotinho que contém o anel que pretende dar a Regina. E na empresa, depois de assinar o contrato, Augusto convida Renata para almoçar. O cara quer levar a moça em seu carro, mas ela diz que prefere encontrar o sujeito no mesmo restaurante em que estiveram antes. Em algum lugar, Jerônimo brinca com o quartzo rosa de Renata, pensando no que vai fazer da vida. E Josefina chega ao consultório médico acompanhada de Roberta, para tratar do aborto. O doutor quer saber se a moça tem algum problema de saúde, e a megera fala sobre o problema de coração da filha e fica assustada com a pergunta. Mas ela se apavora mais ainda quando o médico avisa que vai pedir um eletrocardiograma de Roberta, entre outros exames, antes de fazer o procedimento. Alguns minutos mais tarde, Renata sai da empresa para se encontrar com Augusto, e é seguida por alguém. O engenheiro chega ao restaurante com um enorme buquê de flores e consegue a mesma mesa em que os dois almoçaram pela primeira vez. No meio do caminho, um carro se atravessa na frente do veículo de Renata. É Jerônimo. A moça desce do carro e quer saber por que o crush desistiu da viagem, e ele explica que talvez tenha sido pela mesma razão pela qual a empresária foi procurá-lo no aeroporto. Os dois começam a rir da situação e o rapaz convida Renata para jantar, confessando que os dois precisam conversar sobre o que está acontecendo, pois não consegue tirá-la de seus pensamentos. Renata lembra que ele saiu com Roberta e ela é sua irmã, mas o moço contra-ataca, afirmando que a moça não lhe interessa, e ainda lembra que Matias é seu amigo. E finalmente rola aquele beijo tão esperado. No clube, Serena comenta com Roberta que achou muito estranho Josefina acompanhar a filha até a clínica de aborto. A moça confessa que sua mãe sabe que esse filho vai estragar a sua vida, assim como ela e a irmã fizeram com a mulher, e revela que o procedimento será feito no dia seguinte. Roberta pede a Serena para ficar na casa de campo da amiga, pois precisa ficar de repouso durante 3 dias, e não pode fazer isso na sua casa. Na empresa, Honório convida a Adriana para almoçar, e pergunta como está Ágata. A moça explica que a mãe está bem, e está esperando apenas ela tirar os pontos da cirurgia, para marcar o jantar que combinou com o patrão, em sua casa. Honório explica que precisa da ajuda da moça, pois, apesar de ainda não ter descoberto o nome da pessoa que contratou o helicóptero, o piloto fez um retrato falado do sujeito, e talvez ela possa identificar. Ao ver o retrato, Adriana reconhece imediatamente o sujeito e diz que aquele é Diego Lara, e falando no diabo, ele está justamente cobrando de Roberta sua parte no trato. A moça diz que sua irmã logo vai terminar tudo com Matias, e ele poderá assumir o papel de príncipe encantado e salvar a sua princesa. Diego, com a maior cara de cínico, resolve lembrar que, depois das fotos e do escândalo, todos os pretendentes de Renata devem ter sumido, e o caminho está totalmente livre para ele ficar com a garota. Nesse meio tempo, Adriana conta a Honório que quando Renata contou sobre o que aconteceu na festa de Matias, ela pressentiu que poderia ter sido Diego, que é um cara prepotente, e está muito chateado por sua amiga ter escolhido Matias e não a ele. Adriana ainda revela que Diego costuma frequentar o mesmo clube que Roberta, e Honório promete que quando tiver todas as provas, o miserável vai se arrepender de ter nascido. No restaurante,
Augusto está ansioso com a demora de Renata e liga para a empresa, para saber de Renata. Porém, Beth conta que a moça foi a um almoço de negócios e não está. Jerônimo aparece do nada no escritório de Regina e, finalmente, Renata chega ao restaurante, pedindo desculpas pelo atraso. O engenheiro, dando as flores para a moça e servindo uma taça de vinho, dizendo que aquele é um dos que pretende exportar através da empresa dela, e nota que a moça está estranha. Dando uma de sonso, o moço diz que Renata pode contar tudo a ele, pois se dispõe a ser seu confidente e amigo, afirmando que a garota pode confiar plenamente nele. No escritório de Regina, Jerônimo diz que ficou no país porque não pode deixar as coisas do irmão na mão de um tabelião, mas a fisioterapeuta manda o amigo parar de mentir, pois sabe que ele não viajou por causa de Renata. Agora quer saber se a decisão do investidor foi pelos motivos certos, ou se foi por ódio. Jerônimo continua resistindo à sua paixão por Renata e diz à amiga que não sabe separar o amor e o ódio que sente pela moça. Em Nuevo León, Matias pergunta ao pai se ele chegou a ligar para casa, pois quer saber como está tudo por lá. Sabendo que o rapaz, na verdade, quer saber de Renata, o empresário resolve ligar para a filha e fica sabendo do acidente de Josefina. Gonçalo diz à filha que já está sabendo do fim do ir seu coração para Augusto, diz que não pode amar Matias porque está interessada em outro homem que acabou de conhecer e mudou sua vida. O arrogante acha que a empresária está falando dele e abre o maior sorrisão. Quanto mais ela fala, mais o prepotente se convence que é o tiozão do pedaço. Nesse meio tempo, Regina recebe uma encomenda e, ao abrir, percebe que é um anel de compromisso. Surpresa com o que encontrou na caixinha, ela se assusta ainda mais ao ouvir a voz de Antônio, dizendo que quer assumir um compromisso com ela. No restaurante, prefere dizer que tudo o que diz respeito a ela é importante e fica feliz em poder ser seu amigo. O sujeito sai para molhar o joelho e Renata aproveita para combinar o encontro com Jerônimo. Ele não só confirma, como também diz que vai ficar esperando por ela ansiosamente. Feliz da vida, Renata diz a si mesma que está disposta a tentar e, se realmente os dois estiverem apaixonados um pelo outro, vão ter que se assumir e enfrentar as consequências. Do outro lado da cidade, Antônio está tentando convencer Regina a aceitar o compromisso, mas ela não aceita, dizendo que não é o momento. Mas o homem não desiste e a fisioterapeuta explica que não está pronta. Ele insiste, ela nega. Antônio joga sua última carta e diz que pretende realmente se casar com ela algum dia. No interior, Álvaro resolve dar uma voltinha pelos vinhedos para encontrar Alzira, que está instruindo os funcionários para começarem a poda. Ao ver o médico, a moça fica toda contente e diz que, assim, ele pode conhecer melhor os vinhedos. A interesseira resolve comentar que Augusto ainda tem mais terras que ele, e o médico se morde, dizendo que a situação é temporária. Alzira pede que Álvaro mantenha Matilde e Lázaro na fazenda. O médico diz que não, mas ela insiste, jogando todo o seu charme para cima do cara, que fica babando. Antônio finalmente consegue convencer Regina a ficar com o anel, mas a mulher está numa situação complicada, pois Josefina, tirando a arma do cofre, diz que não vai falhar em tirar a vida de sua rival uma segunda vez. Álvaro, por sua vez, transforma o pedido de Alzira em um presente para sua esposa, dizendo que vai atender o desejo dela e vai manter o emprego de Lázaro e Matilde na fazenda. Na capital, Augusto confessa a Renata que espera conquistar a amizade da moça por completo. A moça diz que ele já fez isso e está gostando muito de ter um novo bom amigo. Nesse meio tempo, Inês e Isidro retornam ao consultório médico e pede desculpas pela sua reação na consulta anterior. Dizendo não haver problema, o doutor avisa que precisa ser submetido a um tratamento agressivo, como o transplante de medula óssea. O médico ainda diz que os pais e ele precisam contar ao menino toda a verdade. Jerônimo, por sua vez, está quase louco lembrando de todos os momentos em que esteve com Renata. Nesse meio tempo, Josefina liga para o cirurgião da filha e quer saber se está tudo certo para o procedimento marcado para o dia seguinte. O médico explica que no eletrocardiograma de Roberta apareceu a tal doença que a mulher mencionou e, por isso, pediu a um cardiologista que acompanhasse o procedimento. Josefina, então, acaba descobrindo que Roberta e Renata herdaram a doença de Roberto.